Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da IBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana, com a nossa lição de número 13, a última lição do trimestre, veremos algumas questões. Será que Jó terminou da mesma maneira que iniciou a sua vida, rico e próspero? E por que ele terminou desta forma? O que Deus fez neste período de ensino para Jó? E outras questões. Acompanhe aí conosco após a vinheta. Então, roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para darmos a aula da EBD. Como falei anteriormente, a última lição do trimestre, do nosso quarto trimestre de 2020. Hoje, 27 de dezembro de 2020. A nossa última lição do ano, E para fechar com chave de ouro, nós vamos ter o tema desta semana para encerrar, que diz o seguinte: quando Deus restaura o justo, Quando Deus restaura a vida de Jó. Amém? Nossa leitura, ou melhor dizendo, nosso texto áureo está lá no livro de Jó, capítulo 42 e versículo 10, que nos diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus abençoou e lhe deu em dobro. Amém? A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Quando nós recebemos algo, conforme aqui a nossa verdade prática, é porque Deus nos ama. Deus não barganha e nem nós devemos barganhar com Deus. Se a gente é próspero, se a gente tem riquezas, tem bênçãos, é porque o amor de Deus tem se mostrado na nossa vida, É o seu amor, O seu amor e a sua misericórdia que faz com que Ele nos conceda ter algo. E quando Ele nos prova, é porque Ele nos ama também, para extrair o melhor de nós. Amém? A nossa leitura bíblica em classe vai estar lá no livro de Jó, no capítulo 42 e versículos do 1 ao 17. Amém? Não vou ler para nós ganharmos tempo. Vamos aqui falar um pouquinho sobre alguns tópicos. Vamos falar sobre a humilhação de Jó, vamos falar sobre a intercessão de Jó e também vamos falar sobre a restauração de Jó. Lembrando que o nosso Deus, mais uma vez frisando aqui, que o nosso Deus, quando nos coloca em algumas situações desconfortáveis e depois nos dá vitória posteriormente, como aconteceu com Jó, é porque Ele nos ama. Há uma contradição até para muitos este tipo de coisa. O Deus que maltrata, segundo alguns dizem, o Deus que quer o teu mal, é o mesmo Deus que te abençoa, é meio contraditório, para alguns. E alguns até pensam e até falam dessa forma, Mas nós que acreditamos e temos fé e temos exemplos a seguir, como o Jó aqui, sabemos que isso não é verdade. A verdade é que Deus nos permite alguma coisa para que nós também possamos reavaliar a nossa situação e a nossa vida. Será que nós somos cristãos mesmo que somos cristãos fiéis? Será que nós servimos verdadeiramente ao nosso Deus? Será que nós servimos fielmente ao nosso Deus? Algumas situações nos advêm para provar, para colocar em xeque isso que eu acabei de falar. Assim como foi com Jó, E Deus o ajudou. Deus parecia estar ausente, mas Ele estava presente ao tempo todo. E na nossa lição anterior, a partir do capítulo 38, vamos ver que Deus se apresenta, e fala com Jó, Deus se revela a Jó. Amém? E depois de todo um diálogo de Deus com Jó, e de Jó com Deus também, vamos chegar à sua restauração, como se deu. Amém?
E aqui eu separei um trechinho que diz o seguinte, ó: constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro. E é verdade. E a gente vai ver que lá no início Deus deu o testemunho de Jó, né? Quando Satanás se apresentou a ele, né? E no final, no capítulo 42, vai ver lá no versículo 7, que a gente vai falar um pouquinho pouco depois, falando sobre a intercessão de Jó, que vai falar sobre seus amigos, vai dizer lá a partir do capítulo 7 que Deus disse que a ira dele se acendeu contra os 3 amigos de Jó, porque eles não falaram o que era reto, assim como Jó falou, né? Deu testemunho mais uma vez, comprovando que o que Jó tinha falado lá no início do seu livro era verdadeiro, né? Que Deus tinha dado testemunho a Jó quando Satanás se apresentou, e agora mais uma vez, quando Deus se apresenta aos amigos de Jó, dá testemunho de Jó novamente, que Jó falava o que era reto, né? E o que era agradável aos olhos do Senhor, amém? O nosso primeiro tópico vai nos falar o seguinte: a humilhação de Jó. Como se deu essa humilhação de Jó? Jó até então era um homem que fazia a sua defesa, né? Quando os 3 amigos de Jó disseram que Jó estava em pecado, que Jó tinha transgredido a lei, por isso estava sofrendo tal punição, estava sofrendo tal doença, tal perca. Não só a Jó, né? Um dos amigos de Jó teve a ousadia de falar, né? Isso, chamada de palavras ácidas, que disse que os filhos de Jó tinham morrido porque estavam em pecado. Só que Deus preservou a vida de Jó, segundo seus amigos, né? Para que Jó se arrependesse, para não tomasse o fim que os seus filhos tomaram, né? De morrendo em pecado, sendo punidos, né? É chamada justiça retributiva. E a gente vai ver no longo da história de Jó que isso não era verdade, né? A temática da vida de Jó era diferente. Jó não estava sendo punido, e sim provado. Amém? Então, Jó estava fazendo aquela defesa aos amigos dele, né? Eles falavam que Jó estava em pecado e Jó dizendo que não. Eles falavam que Jó estava sendo punido porque tinha algum pecado oculto, e Jó se manteve firme quanto a isso, dizendo que não, né? Mas aqui onde se dá a humilhação de Jó? A humilhação de Jó se dá quando Jó queixa-se primeiramente de Deus e depois queixa-se a Deus. Que Deus se apresenta a Jó, né? Quando Deus se apresenta a Jó e faz-lhe cerca de 40 perguntas, daí Jó se humilha, porque Jó até então conhecia o dogma, a religião, a religiosidade tradicional. Jó não conhecia o que estava em oculto e estava no escondido, né? Então ele se humilhou, né? Uma forma de reconhecer que Deus é o Deus que está em todos os momentos. Deus é o Deus todo-poderoso. Que quando Deus vai e faz diversas perguntas a Jó, Jó se humilha porque ele próprio vai dizer: Senhor, eu não conhecia, né, essas coisas maravilhosíssimas, eu não conhecia, né, eu não era conhecedor. Em outras palavras, parafraseando, Jó quis dizer que eu só conhecia o que estava diante dos meus olhos, né? Eu conhecia aquilo que foi me passado da geração dos meus pais e meus avós, e nós fomos ensinados. Mas hoje eu não conheço só sobre ti, e sim eu te conheço. E os meus olhos te viram, né? Ele se humilhou. E aqui a gente vai ver um pedacinho que diz o seguinte: quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Como eu falei agora há pouco, por isso falei do que eu não entendia. Jó 42:3, né? Jó 38:2, Deus vai fazer várias perguntas a ele. E aqui ele vai responder: eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosíssimas que eu não compreendia, né? Que Deus tinha lhe perguntado: quem é tu que encobre o conselho? Com palavras sem conhecimento, né? Ele achava que estava certo, estava correto, fazendo uma afirmativa daquela e tomando uma atitude daquela, né? Se queixando de Deus e se queixando a Deus, né? E Deus vai lhe responder perguntando, né? Onde é que tu estavas quando eu criei a terra? Onde estava tu quando eu criei todos os animais, quando eu criei a natureza, quando eu criei o universo? Onde é que tu estavas, né? Me responde se tu és tão inteligente. Então Jó viu que naquele momento era o próprio Deus quem falava com ele, e não mais seus amigos, que faziam uma defesa terrena, uma defesa lógica do raciocínio humano sobre Deus.
Ali era o próprio Deus mostrando, dando-lhe a conhecer a Jó a sua glória e o seu poder e a sua majestade. Então, só restava a Jó admitir e se humilhar e pedir perdão, né? E dizer que eu me arrependo no pó e na cinza, pois o Senhor é poderoso e os teus pensamentos é muito maiores do que os meus pensamentos, né? Já dizia o profeta Isaías, né? Os pensamentos de Deus são muito maiores que o nosso, amém? E aqui, ó, vai dizer um trechinho que ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos, né? Que a gente possamos entregar na mão de Deus a nossa vida, entregar na mão de Deus e orar a Deus para que Ele nos faça conhecer a situação que estamos passando atual, né? Um bom exemplo, ó, essa pandemia aí, o que é que Deus quer de nossa vida? O que é que Deus quer de nós em meio a esse caos? Em meio a muitas pessoas perdendo a vida, outras ficando doentes, outras em coma, né? Outras perdendo seus empregos, outras passando fome, né? E tantas outras situações, outras pessoas com problemas psicológicos, né? Outras pessoas com síndrome do pânico e por aí vai, né? O que é que Deus quer para nós? O que é que Deus quer nesse caos? Deus tem um propósito em meio a tudo isso. A gente pode não estar compreendendo agora, né? Devemos fazer igual a Jó, orar, nos humilharmos. E se o Senhor Deus, com a sua infinita misericórdia, nos quiser responder, amém. Se Ele não quiser nesse primeiro momento, e se Ele também não quiser em momento algum, nós devemos reverenciá-lo, glorificá-lo e honrá-lo da mesma forma, porque Ele continua sendo Deus. Pois Deus sem nós, né? Uma frase até famosa, Deus sem um homem continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus não é nada, né? Não consegue ser nada. Porque é Deus que rege toda a nossa vida, toda a humanidade e todo o universo, né? Muitos não reconhecem, muitos continuam numa vida dissoluta, continuam numa vida de pecado, continuam numa vida de soberba, continuam numa vida de avareza e por aí vai, né? Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia da tua e da minha vida, né? Pois Ele quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós, amém? E aqui ó, ele vai dizer, ó, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Antes, como eu falei um pouquinho atrás, Jó era aquele tipo de pessoa, como se tem muito hoje na nossa igreja, nas religiões como um todo, né, do cristianismo, que professam a fé em Cristo Salvador, e outras que professam só como Deus único e verdadeiro, né, e não reconhecem a Cristo. Tem alguns, sim, que desconhecem, e outros também que reconhecem a Deus e a Cristo, mas não ao Espírito Santo. Tem religião para tudo que é gosto aí, né? E essas pessoas, elas conhecem, assim como nós também, de ouvir falar, né? Como Jó aqui disse, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, né? É ouvido falar. Alguém já pregou, alguém já evangelizou, aí na internet, nos programas de TV, tem um vasto apresentação sobre Deus na sua palavra. Mas devemos não só ouvir, mas fazer como Jó. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvir, né? Mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, ele viu a grande majestade, a grande glória de Deus. E ele não ouviu mais de ouvir falar. Neste momento ele viu. Ou seja, ele teve uma experiência pessoal. É isso que nós precisamos, né? É importante lermos a palavra do Senhor diariamente, estar meditando diariamente, corriqueiramente, sim, para nós conhecermos sobre Deus. Mas nós também precisamos orar, jejuar, nos consagrar para que nós conhecemos a Deus, né? Na sua grandeza, na sua maravilhosa grandeza e glória, assim como foi Jó naquela ocasião. Amém? Além de conhecermos a palavra, também devemos conhecer o Deus da palavra, né? Esse é bem famoso, né? Não só conhecer a palavra de Deus, como eu falei há pouco, né? Ter experiência, mas também conhecer o Deus da palavra. Porque tem muitos mistérios, tem muitas coisas que Deus quer nos revelar que não está na sua palavra,
né? Deus tem um adicional, digamos assim, para nos mostrar. E isso ele só nos mostra na experiência pessoal, né? E não é para todos. Na verdade até é, mas nem todos querem se humilhar, buscar, assim como foi Jó, né? No pó e na cinza se humilhar e dizer: Senhor, eu reconheço, não sou nada sem ti. Eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu fui presunçoso. Eu reconheço que eu agi com a justiça terrena, de autossuficiência, e não na dependência de ti, né? E assim me humilho e me arrependo do meu pecado, da minha presunção, né? Daquilo que te ofendeu, Senhor. E aí o Senhor vai mostrar a sua glória, assim como mostrou para Jó. Amém? Que a gente possa também dizer: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te veem. Possamos ter essa experiência maravilhosa com o nosso Criador e Senhor. Glória ao nome do Senhor. E aqui no tópico de número 2, a gente vai passar a falar agora sobre a intercessão de Jó. A intercessão de Jó. Que intercessão foi essa, irmão? Deus, depois que acabou de falar com Jó, vai lá no seu amigo, né? Um dos seus amigos, né? O mais velho, né? Vamos ler 42:7 de Jó, né? Para fixar na mente. Jó, capítulo 42, versículo 7, que vai nos falar bem o que eu estou apresentando nesse momento. Sucedeu, pois, 42:7, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, né, como eu falei antes, né, que Deus se apresentou para Jó e lhe mostrou a sua majestade, né, aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas. Elifas era o mais velho, né, dos teus 3 amigos. Era Elifas, Bildade e Zofar. Zofar era o mais novo, né, dos 3 amigos. E depois vai vir Eliú, que era o mais novo de todos, né, que veio fazer sua defesa também. E ele vai dizer para Elifas o seguinte, ó: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aqui Deus, nesse momento que ele se apresenta para Elifas e para os seus amigos, ele vai já dar o testemunho de Jó, né? Primeiro diz: a minha ira se acendeu contra vós, contra você, Elifas, e contra seus 2 amigos, pois não falaram para Jó, não deram testemunho do que era reto, né? Não falaram o que era reto, assim como meu servo Jó, né? E essa ira se acendeu, né? Deus ficou muito irado porque ele estava pregando apenas o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus Justiceiro, né? O Deus retributivo, né? Que era a retribuição na concepção dele do pecado de Jó, né? Porque era tradicionalmente no dogma, na sua religião, Deus sempre abençoava os justos e punia o mal, os ímpios, né? O mal. Eles sempre aprenderam sobre este ensinamento, só que era ensinamento terreno, né? Em parte estava correto, só que Deus tem seus caminhos, né? Como eu falei, Deus, os pensamentos e os caminhos do Senhor é muito mais alto do que o do ser humano. Por mais sábio que esses homens, assim como Jó também era muito sábio, mas ele não conhecia o que estava no oculto e no escondido. Deus vem se revelar lá no final, né, do capítulo 42. Desde o início vem acontecendo uma série de coisas com Jó, e por aí os seus amigos também entram nesse contexto e começam a acusar. Então Deus se acendeu a sua ira neste momento que os amigos de Jó falaram coisas que ele não entendia, coisas que para ele, com o seu raciocínio lógico, parecia ser algo correto, mas não era, né? Por isso nós devemos tomar cuidado com as palavras, né? Devemos tomar muito cuidado, pois se nós falarmos e julgarmos o nosso irmão e a nossa irmã, né, o nosso semelhante, pelo que nosso achismo, pelo que nós aprendemos, né, sobre Deus, né, e não conhecermos o próprio Deus na experiência, daí vai fazer com que nós tome atitudes e falem coisas que podem acender a ira de Deus, assim como foi com Elifas e seus 2 amigos, amém? E aí Deus vai dizer o que para
para Eli, falou, minha ira se acendeu contra ti e teus 2 amigos. Por quê? Tu não falou que era reto, assim como meu servo Jó falou. Agora vai, pega o carneiro, pega o boi, né? Vou continuar lendo aqui. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que Deus vai dizer para ele, minha ira está acesa. Vocês não falaram o que era reto. Agora vai, pega os carneiros, 7 bezerros, leva lá para Jó, né? E que Jó vai apresentar o sacrifício. Aqui também mostra que Jó era sacerdote, né? Naquela época. E dá-se uma pista muito grande que esse contexto de Jó, embora não temos um autor definido, né? A Bíblia não deixa clara quem é o autor, e nem os historiadores dizem precisamente quem é o autor, né? Dizem que o mais provável é que seja o próprio Moisés que escreveu, mas não tem uma afirmação 100%, né, categórica, assim como tem em outros livros. Mostra que ele viveu um contexto patriarcal ainda, porque o sacerdote, né, no contexto patriarcal, era o pai, né? Era o pai daquele povo, né? Daquele contexto, daquela cidade, daquela situação. Tinha um que oferecia, assim como aconteceu aqui com Jó, pelos seus amigos, oferecia sacrifício. Sabemos que o sacrifício passou a ser ministrado pelos sacerdotes no ofício sacerdotal depois que o povo saiu do Egito. E aqui dá-se a entender, numa pista de que o Jó viveu antes desse período, por isso ele ofereceu sacrifício. Ele era um sacerdote da sua casa e da sua região. Então era permitido, sim. Por isso que o próprio Deus disse, vai lá, leva lá 7 bezerros e 7 carneiros, para que Jó ofereça o sacrifício por vós. Pois a face dele eu vou aceitar, né? E aqui, irmãos, é importante a gente ver que, veja como o destino faz com que se encontrem pessoas que tiveram alguma discussão, tiveram algum desentendimento. Jó estava muito magoado com seus amigos, que estavam falando para ele palavras mentirosas e palavras que o magoaram e o feriram, né? Tanto é que os amigos de Jó vai o deixar lá sozinho e vão embora. Daí Deus disse, volta lá. Pega os bezerros, os carneiros, leva que Jó vai oferecer, porque a ele eu vou ouvir, né? Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Chamou ele de loucos, né? Os amigos de Jó, por ter feito tal afirmação. Mas mesmo assim, Jó, mesmo ferido, né? Não só com as chagas, ferido no coração, ferido na alma, pois foi humilhado pelos seus amigos, né? Foi humilhado, não só pelas pessoas da região circunvizinha, mas pelos seus amigos, foi humilhado. E mesmo assim, Jó intercede, né? Jó faz uma intercessão para que Deus aceite o sacrifício pelo perdão dos pecados, né? Dos seus amigos que pecou contra Jó. Amém? E a gente vai ver também, que o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente... Qual foi o pecado, né, dos amigos de Jó? Foi exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Como eu falei antes, eles pecaram por quê? Eles disseram que Deus era justo e Jó era injusto, né? Exaltaram o poder de Deus, o Deus justo e poderoso, só que esqueceram do Deus de misericórdia e de amor. Hoje que nós vivemos aqui no tempo da graça, nós podemos contemplar melhor o que significa essa palavra, misericórdia e amor. Porque a Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Se não fosse a sua misericórdia, se não fosse o seu amor tão grande, né? Amor de tal maneira para dar seu filho para morrer por nós, certamente como o povo do antigo pacto, né? O povo de Israel teria perecido, todos nós, ou a maioria de nós teríamos perecido por conta dos nossos pecados. Glória a Deus que mandou Jesus para nos salvar, expiar, né, derramar o seu sangue, sofrer e morrer, para que nós
tivéssemos alcançado a salvação. Amém? E a oração de Jó? Jó vai orar, né? Jó vai orar pelos amigos, né? Pelos seus amigos, né? E quando Jó está orando e apresentando o sacrifício, Deus vai virar o seu cativeiro, né? Deus vai virar o cativeiro. Mas Jó vai orar mesmo tendo sido humilhado, tendo sido, né, esquecido, tendo ficado sozinho, né? E isso mostra uma grande semelhança de Jó com Jesus, né? Que semelhança é essa? Pois mesmo que tenha sido humilhado, tenha sido deixado só, né? E outras coisas, né? Ele de igual modo vai interceder pelo pecado dos seus amigos, assim como Jesus vai interceder por toda a humanidade. Primeiro aqueles que estavam o tirando a sua vida, o matando, o escarnecendo, e também por todos nós, né? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 23 e 34, né? Para ver essa semelhança de Jó com Jesus. Capítulo 23, versículo 34 de Jó vai nos dizer o seguinte, capítulo 23, versículo 34 de Lucas vai nos dizer o seguinte: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. Mesmo Jesus sendo esbofeteado, sendo crucificado, sendo transpassado com a lança, sendo cuspido, sendo chicoteado, dado vinagre, sendo escarnecido, ainda assim ele vai orar ao Pai de Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Foi assim a oração de Jesus pelas pessoas e por todos nós, né? Dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? E o Pai, por sua infinita misericórdia, nos perdoa a partir do momento que nós nos acheguemos a Ele através do sacrifício de Jesus, que nos é apresentado hoje pelo seu Espírito Santo, né? Apresenta Jesus, apresenta o sacrifício, né? E leva todas as nossas culpas, né, à cruz, que ali é onde há o perdão. Amém? Glória a Deus por isso. Porque Jesus morreu por nós, né? E assim como Jó, mesmo outrora tendo sido escarnecido, tendo sido humilhado, né, tendo sido acusado injustamente, assim como foi Jesus quando se apresentou, né, que não tinha nenhuma culpa, de igual modo ele orou pelos seus amigos e apresentou sacrifício para que Deus, o Deus Todo-Poderoso, perdoassem os seus amigos pelas suas insensatez. Amém? E por fim, como eu falei, no capítulo 42, versículo 10, né, Deus vai virar o cativeiro de Jó. Esse é o nosso tópico de número 3, a restauração de Jó, né? Deus vai virar o seu cativeiro, né? E vai dizer o seguinte, ó, 42 e 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Amém? E essa restauração foi moral e espiritual, né? Deus restaurou a sua vida social, Deus restaurou a sua vida espiritual, Deus o curou, né? E aqui é importante a gente observar uma coisa. Jó foi um homem rico e próspero depois da restauração, teve em dobro os seus bens, só que teve uma coisa que não acabou igual o que começou, né? Como eu falei lá no início, né? Em forma de pergunta. Jó vai agora ter sua vida transformada, né? Jó não é mais aquele Jó do início da Bíblia que vai fazer questionamentos a Deus sobre Deus e a Deus. Jó agora, além de ser um homem restaurado, é um homem totalmente mudado, totalmente restaurado a sua espiritualidade, a sua moralidade e o seu conhecer de Deus, né? Hoje, ou melhor, naquela ocasião, quando Deus o restaurou, ele realmente conheceu quem era o Deus Todo-Poderoso. Não mais de ouvir falar, e sim na experiência. E sabemos que o episódio de Jó e outros episódios que a Bíblia
menciona e nos deixa o exemplo que o justo também passa por reveses. O justo também sofre, né? O justo também padece, né? Não só os ímpios. Amém? Glória a Deus. E aqui, ó, vou destacar um pedacinho que diz o seguinte, ó, convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não como uma retribuição. Isso é muito importante, né? Deus não é aquele Deus de barganha, né? Ah, se tu me servir assim, eu vou te dar assim. Se tu não me servir assim, tu não vai ganhar. Deus não barganha. Deus nos dá porque Ele nos ama, né? Isso é que deve ficar evidente na nossa vida. Se Deus nos restaura, se Deus nos abençoa, se Deus nos faz próspero, é o seu amor. É o seu amor demonstrado nessas coisas e não uma retribuição da nossa fidelidade. Deus nos dá porque nos ama. Assim como acontece com o ímpio, que Deus o ama também, mas ele não reconhece. Assim somos nós. Deus nos dá restauração, Deus nos dá, né, coisas maravilhosas, né? E por fim, ainda nos dará o mais importante, coisa que ouro corruptível nenhum consegue chegar nem perto, na verdade, né? Que é a salvação e a vida eterna. Glória a Deus por isso. E a restauração de Jó não foi só moral e espiritual, foi social. A gente vai ver a partir do versículo 11, né? Vamos ler capítulo 42, eu já vou encerrar, irmão. Vou só ler esses versículos para fazer a conclusão. 42 e 11 do livro de Jó vai nos falar como se deu a restauração de Jó, né? Jó foi restaurado, mas como? De qual forma? O versículo 11 vai nos dizer o seguinte, ó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Ou seja, todas aquelas pessoas que antes tinham se afastado de Jó e deixado solitário, sua família, seus irmãos, seus vizinhos, seus conhecidos, todos eles vieram a Jó na sua casa e comeram pão com ele, né? E assim se inicia a restauração. Comeram pão, se condoeram, se compadeceram, e cada um trouxe uma peça, né, de prata, né, como diz aqui. Um deles lhe deu uma peça de dinheiro, melhor dizendo. Deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, né? Cada um foi dando, e aí Jó conseguiu ser restaurado socialmente e financeiramente, né? Deus o restaurou, né? Lhe reintegrou à sociedade, né? E abençoou de uma forma tal que deu-lhe o dobro. E ainda deu novamente 10 filhos, né? Sendo 7 homens e 3 mulheres, né? Diz a Bíblia que as 3 mulheres, Gemima, né? Como é o nome das filhas dele? Uma é Gemima, outra é Queriapuque, né? Cadê? Vamos ler aqui. Késia, Gemima, Késia e Queriapuque. A Bíblia vai dizer que Gemima, Késia e Queriapuque foram as mulheres mais formosas, né? Não se viram mulheres tão bonitas quanto aquela. Deus fez uma restauração total na vida de Jó. Mas como eu falei lá, Jó nunca mais foi a mesma pessoa. E por fim, Deus restaurou a sua saúde e também lhe deu longevidade. A Bíblia vai dizer que após tudo aquele sofrimento que Jó passou, Jó viveu 140 anos a mais. E morreu velho e com farto de dias, né? Deus não só restaurou, Deus restaurou espiritual, Deus restaurou social, Deus restaurou material e ainda deu longevidade, né? Ele viveu mais 140 anos após todo o acontecido, né? E aqui, ó, já vou concluir, aqui eu vou dizer, a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida, tudo isso que eu falei agora, né? Quando Deus restaura, quando Jesus restaura, é total. No campo espiritual, no campo material, no campo social. Ele nos muda através do seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
e nos faz uma nova criatura. E assim eu quero concluir com uma frase que diz o seguinte: Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Opa, Deus é soberano. As linhas, né, que fala, que habitualmente acreditamos e até conhecemos, Deus vai muito além e nos faz acreditar, ou melhor, ele nos faz ver e contemplar coisas muito além daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Daquilo que a gente conhece ou acha que conhece. Esse é o nosso Deus, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, né? Quero te desejar um feliz ano novo, pois a gente vai entrar na última semana de dezembro, né? Espero que você tenha passado um Natal abençoado e que tenha lembrado o verdadeiro sentido que é Cristo Jesus, embora a data provável não seja essa, né? Mas nada nos impede de adorarmos e lembrarmos, trazer em memória o nascimento daquele que se tornou o Salvador da humanidade. Glória a Deus. Deus na sua plenitude fez com que Jesus deixasse o seu trono de glória, se encarnasse, viesse e apresentasse a glória de Deus. Deus nos fez conhecer através do seu Filho, do ato do seu Filho. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. E se Jesus não voltar, no próximo domingo estaremos aqui com a lição abençoada. Lição nova, né? Vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? Que vai ser nosso primeiro trimestre de 2021. Uma ótima semana para todos. Um feliz ano novo. Que Deus esteja contigo sempre. Amém? Dizendo assim, eu concluo e quero agradecer a você que ficou até o final conosco. Amém? Deus abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.